Olá pessoal, meu nome é Arthur Lopes, eu sou professor da Medicina Preventiva do Médico Residente e hoje a gente vai conversar um pouco sobre estudos epidemiológicos. Então pessoal, isso é um tema que ele é muito importante para a prova de residência. Todas as bancas no Brasil, elas cobram estudos epidemiológicos, você tem que saber. E é um assunto importante também para a nossa vida, a gente tem que saber avaliar, quando a gente lê um estudo, a gente tem que saber avaliar o que é que ele está falando ali, se tem coerência o que é que ele está dizendo, se o estudo do desenho, o estudo do ensaio, ele foi feito de maneira correta, certo? Com a Covid-19, a gente teve uma explosão, né, de estudos epidemiológicos, então a gente precisa saber avaliar. A gente viu que muitos deles não eram feitos da maneira correta e a gente tem que saber avaliar, separar o que é bom do que é ruim. Então a gente vai começar com essa questão aí, caiu na USP, São Paulo, falando sobre um estudo que foi feito em Salvador e no final ele pergunta qual foi o tipo de estudo epidemiológico realizado. Então, pessoal, quando a gente pensa em estudos epidemiológicos, o ideal é que a gente siga um plano para a gente poder avaliar qual é o estudo de que a questão está falando ou qual é o estudo que você está lendo. Seguir uma linha de raciocínio, porque a partir disso aí você consegue definir, consegue avaliar se o estudo ele é bom ou não. Então a primeira coisa que você precisa ver é se ele é um estudo observacional ou intervencionista. Então, ele é um estudo que ele está observando as pessoas, ele está observando a população sem intervir, ou ele é um estudo intervencionista, que ele vai lá e causa uma intervenção naquela população estudada. Entendam que intervenção não é só colocar uma medicação, ou fazer uma cirurgia, fazer um procedimento, mas qualquer tipo de intervenção. Por exemplo, você propõe uma dieta. Então, tal população, a população A vai fazer uma dieta X, e a população B vai fazer uma dieta Y. Se você está intervindo nas pessoas, é um estudo intervencionista. Então, o primeiro ponto, entende, é observacional ou intervencionista. O principal ensaio intervencionista é o ensaio clínico. São os estudos geralmente que a gente lê em grandes revistas, tá? Mas basicamente ele é o mais importante. E aí dentro dos observacionais, seguindo a linha de raciocínio, se você tiver um estudo observacional, você vai avaliar se ele é um estudo descritivo ou um estudo analítico. Ele descreve uma situação ou ele vai fazer uma análise dessa situação. Então é o segundo ponto que você vai avaliar. A partir disso, a gente vai para uma terceira avaliação, que é se ele é um estudo transversal ou longitudinal. O que é isso? Transversal é um estudo de corte único. Ele faz apenas uma avaliação das pessoas que estão sendo estudadas. Ou longitudinal. O longitudinal, ele vai acompanhar os pacientes. Então, ele vai fazer mais de uma avaliação. Então, essa avaliação, esse acompanhamento de avaliação, pode ser um acompanhamento para frente, e é o que a gente chama de estudo prospectivo, então, para frente, ou retrospectivo. Você vai analisar de onde você está para trás. Então, para trás, retrospectivo. E, por fim, você vai ver como ele avaliou as pessoas. Ele avaliou essas pessoas individualmente ou ele fez um estudo agregado. Ele juntou toda a população e fez o estudo dele. Então, isso aqui é a linha de raciocínio que a gente tem que seguir para a gente poder entender o estudo. Você vai seguindo esse passo a passo que você consegue saber o desenho que ele está falando ali, que ele está te mostrando no estudo, tá? Então, vamos conversar agora, vamos avançar um pouco para falar sobre os estudos transversais. A gente tem dois estudos transversais que são mais importantes, que são estudos de prevalência, que a gente chama também de transversal ou seccional, e os estudos ecológicos. Então, lembra, eu falei, transversal é um corte único. Eles fazem apenas uma avaliação. Então, o que a gente chama de estudo de prevalência ou seccional, ele vai ser um estudo observacional, então ele observa as pessoas. Ele é transversal, como eu comentei, avaliação única, mas o que define ele é que ele é um estudo individual. Você vai avaliar cada uma das pessoas que está ali dentro do estudo. Isso aqui define o estudo de prevalência. E por que é que a gente faz estudos de prevalência? Porque eles são estudos rápidos, eles são estudos fáceis de fazer, porque você faz uma avaliação única, eles são baratos, não custa dinheiro você fazer um estudo de prevalência, e
ele serve para você levantar a hipótese. Então, você vê se existe a associação, mas você só vai conseguir testar com um estudo longitudinal, tá? Mas serve para você levantar uma hipótese em relação à exposição e a uma causa. Então, essas são as vantagens dele. E quais são as desvantagens dele? Então, você levanta hipóteses, mas você não testa, porque você não acompanha os seus pacientes. Você não tem como avaliar qual é a relação de causa e efeito. E esse é o principal viés, inclusive relacionado ao estudo de prevalência, a causalidade reversa. Porque você não sabe se aquela exposição causa uma determinada doença, ou se a doença causaria a exposição, porque você tem uma avaliação única. Então, a causalidade reversa é você colocar a causa como efeito e o efeito como causa, você trocar, certo? Você não consegue inferir isso com o estudo de prevalência. E existe também o viés de prevalência, porque se você tiver uma doença que tem uma prevalência curta, uma incidência curta, você pode subestimar o seu risco. Você não tem aquele número de casos suficiente e aí você acha que a prevalência é menor, mas ela é menor porque naquele momento que você avaliou, você não tinha doente, porque você faz uma avaliação única, certo? Então, isso aqui são os principais pontos em relação aos estudos de prevalência. Então, pessoal, a gente entra agora, vamos falar sobre o nosso segundo estudo transversal, que é o estudo ecológico, ou estudo de correlação ecológica. Então, da mesma maneira que o estudo de prevalência, ele é um estudo observacional e transversal. A gente vai fazer uma avaliação única. Qual é a diferença dele? É que ele é um estudo agregado. Você vai avaliar a população de maneira conjunta. Então, isso diferencia o estudo de prevalência ou seccional do ecológico. O de prevalência, ele avalia cada um dos indivíduos. O ecológico avalia a população como um todo, de maneira agregada. Então, ele vai ter as mesmas vantagens dos estudos de prevalência. Então, eles vão ser rápidos, eles vão ser fáceis, eles vão ser baratos, você faz uma avaliação única. E, geralmente, você já tem os dados disponíveis, porque você usa, geralmente, dados de bancos de dados, dos sistemas de informação, como, por exemplo, o sistema de informação de mortalidade, o sistema de nascidos vivos. Você vai lá, pega os dados desse banco e vai fazer a sua avaliação, vai fazer o seu estudo ecológico. Então, ele é fácil por conta disso, ele tem essas vantagens. Agora, quais são as desvantagens? A principal desvantagem do estudo ecológico é o que a gente chama de falácia ecológica. O que é a falácia ecológica? A falácia ecológica é você fazer uma generalização para o nível individual a partir do seu estudo. Então, você aqui no estudo ecológico, você tem um dado da sua população. E aí você transforma isso num dado individual. Isso está errado. Então, o principal exemplo que a gente tem da falácia ecológica, o exemplo clássico dele, foi um estudo que foi feito em 2 cidades alemãs que mostraram que pessoas da cidade A, na cidade A você tinha mais protestantes, na cidade B você tinha mais católicos. E aí ele viu que na cidade A você tinha uma taxa maior de suicídios. O que foi que o pesquisador concluiu? Que pessoas protestantes se matavam mais do que os católicos. Mas veja, você tem uma série de outras variáveis que podem influenciar nesse resultado e que não podiam ter relação alguma com a religião. Então, ele pegou aquele dado coletivo, porque tinha mais pessoas protestantes dentro daquela cidade, e transformou em um dado individual. Isso é a falácia ecológica. E isso é um erro classicamente relacionado ao estudo ecológico. A outra desvantagem dele é que você depende de sistemas de informação adequados. Então, como eu falei, você geralmente tem dados disponíveis, mas nem sempre esse banco de dados está preenchido de maneira correta. Você tem dados que você pode confiar. Então, é bom porque já tem os dados, mas você tem que ter bancos de dados confiáveis. Então, essas são as principais desvantagens dos estudos ecológicos. E aí a gente volta lá na questão, então. Então, a gente aprendeu a avaliar um estudo. E aí, na questão, ele fala desse estudo realizado em Salvador, que ele
quis comparar algumas taxas demográficas sociais com a mortalidade, certo? E aí, gente, presta atenção porque ele fala o seguinte, ó, que ele dividiu a cidade de Salvador em 75 zonas. E ele foi avaliar essa relação da mortalidade com alguns dados demográficos e sociais dentro dessas zonas. Então, o que é que ele fez aqui? Ele comparou zonas da cidade de Salvador. Ele fez um estudo, então, agregado. Ele não avaliou individualmente cada pessoa de Salvador ou cada pessoa de um bairro, cada pessoa daquela região. Ele fez um estudo entre zonas. Se ele fez um estudo entre zonas, isso é um estudo agregado. E a gente já consegue matar a partir disso que isso é, então, um estudo ecológico, como é citado na letra C. Na letra A, ele fala sobre estudo de coorte. A gente vai conversar daqui a pouco sobre ele, mas ele é um estudo longitudinal. Ele acompanha as pessoas ao longo do tempo. E aqui na questão, ele fez uma avaliação única, procurando relação entre mortalidade e desigualdade social. Então, a avaliação única é um estudo transversal, ou é prevalência ou ecológico. Como fez um estudo agregado, ele é um estudo ecológico. O ensaio clínico, como a gente falou lá no início, são estudos intervencionistas. Ele não fez intervenção aqui. E na letra D, ele fala sobre estudo de corte transversal. Geralmente, quando eles colocam na prova transversal, ele quer dizer que é o estudo individual, que é o estudo de prevalência ou estudo seccional. Então, a dica aqui, pessoal, quando ele falar zonas ou comparação entre municípios, entre países, entre continentes, geralmente coisas grandes, ele está falando de um estudo ecológico, um estudo agregado. Então, a gente já viu aqui, né, a resposta para a gente é a letra C, como a gente começa a avaliar um estudo epidemiológico, e a gente viu os dois principais estudos transversais. E aí a gente vai entrar agora com essa questão, Caio Pernambuco, Banca SES Pernambuco, sobre os estudos longitudinais. E aí ele pergunta aqui algumas afirmativas referentes a estudos de caso controle e de coorte. Aí ele dá as alternativas para a gente julgar, a gente vai ver cada uma delas, mas primeiro a gente vai falar sobre esses dois estudos. Então, primeiro, o estudo de coorte. Seguindo aquela regra de analisar o desenho, ele é um estudo observacional. Agora, ele é um estudo longitudinal, então ele acompanha as pessoas ao longo do tempo, ele não faz avaliação única. E ele é um estudo individual, ele avalia cada uma das pessoas. E o que define o coorte, que você tem um estudo de coorte, é que ele é um estudo que parte do risco ou da exposição para a doença. Ele necessariamente vai ter que sair do risco para procurar a doença. E aí você pode fazer isso de duas maneiras. Você tem a coorte concorrente, que é uma coorte prospectiva, em que você está no seu momento presente, e aí, a partir da exposição nesse momento presente, você vai buscar a doença, certo? Então, isso é a coorte concorrente, que é a coorte clássica. Já a coorte não concorrente, ele é um estudo retrospectivo, é o que a gente chama também de coorte histórica. Então, ela acontece no passado. Como é que funciona isso aqui? É você pegar, por exemplo, os prontuários de pacientes, e aí você vai pegar na década de 60, se aqueles pacientes fumavam. E aí você vai ver se na década de 80, eles desenvolveram câncer de pulmão. Então, percebam que o desenho ele se mantém. Você saiu da exposição para a doença. Mas se você fizer tudo isso no passado, você está fazendo uma coorte histórica ou não concorrente. Então, esses são as duas maneiras de você fazer uma coorte. A partir de agora, a gente vai falar também sobre medidas de associação. Porque a coorte, o caso controle, o ensaio clínico, eles vão ter algumas medidas de associação. Para a coorte, o que é que a gente precisa saber? O risco relativo, que a gente consegue estudar a incidência relacionada a alguma exposição. E como é que a gente calcula o risco relativo? A gente vai dividir a incidência em quem tem a exposição, dividido pela incidência em quem não tem a exposição. Isso é o risco relativo. Como é que funciona isso aqui? Pensa, mesmo exemplo, tabagismo e câncer de pulmão. A incidência em quem tem
câncer de pulmão e fuma seria de 20. E a incidência em quem não fuma seria de 2. Então, você teria 20 dividido por 2. O que isso significa? Que as pessoas que fumam têm um risco 10 vezes maior de ter câncer de pulmão em relação às que não fumam, que são os não expostos. Então, é assim que a gente interpreta o risco relativo e a gente consegue, então, dessa maneira, estudar a incidência das doenças e das exposições. E uma outra medida importante é o risco atribuível. O risco atribuível a gente calcula agora diminuindo a incidência nos expostos menos a incidência nos não expostos. O que quer dizer o risco atribuível? O risco atribuível é o quanto daquela exposição causa aquela doença. Então, o quanto a gente conseguiria diminuir da doença se a gente tirasse aquela exposição. Pensa no mesmo exemplo. Lembra, eu falei que era 20 para quem tem ou para quem fuma, ter câncer de pulmão, e 2 para quem não fuma. Então, 20 menos 2. O que isso significa? Que você reduziria, você teria menos 18 casos de câncer de pulmão se você excluísse o tabagismo, se as pessoas parassem de fumar. Essa é a interpretação do risco atribuível, certo? O outro ponto importante da coorte é que ela é adequada para estudar exposições raras. Aqui entende o seguinte, se você tem a exposição na sua mão, é mais fácil para você estudar a doença. Então, se você tem uma exposição rara, é mais fácil porque você tem ela ali na sua mão. Você já está com ela. Agora, imagina se você tem a exposição e quer estudar uma doença rara. Talvez essa doença nunca se desenvolva e você está ali com aquela exposição e o seu estudo ele não vai dar nada. Então, para a coorte, para você estudar exposições raras, é melhor você fazer um estudo de coorte, porque você já está com a exposição ali na mão. Aí você só vai ter que procurar a doença dali para frente, certo? Então, o coorte é adequado para exposições raras. Quais são as desvantagens de fazer um estudo de coorte? Ele é um estudo longo, ele vai ter uma longa duração, porque você vai ter que acompanhar as pessoas ao longo do tempo. Ele tem um custo alto, porque você vai ter que manter esse estudo ao longo do tempo que você está fazendo ele. E você pode perder pacientes durante o segmento. As pessoas podem desistir de participar do estudo, as pessoas podem morrer, as pessoas podem desaparecer. Então, ele é um estudo muito sujeito a perdas de segmento, certo? Essas são as principais desvantagens da coorte. E o caso controle, que é o nosso outro estudo longitudinal. Então, ele é observacional longitudinal, como já comentamos. Ele é um estudo individual também, ele avalia cada uma das pessoas. E ele é obrigatoriamente um estudo retrospectivo. Por quê? Porque o que define o desenho do caso controle é que ele agora é um estudo que sai da doença para pesquisar o fator de risco. Ele é o contrário do coorte. Você tem a doença na sua mão e você vai buscar a exposição e você só tem como buscar a exposição para trás. Você não tem como ter a exposição antes da doença. Então, por isso, isso define o caso controle. Quais são as vantagens dos estudos de caso controle? Eles são rápidos e são relativamente mais baratos em relação à coorte, porque você sai da doença para estudar o fator de risco. Então, você vai fazer um acompanhamento, você vai fazer mais de uma avaliação, certo? Porque senão isso seria um estudo transversal, mas geralmente você vai pesquisar dados de prontuário, então são mais fáceis e mais baratos de você fazer. E eles são adequados para doenças raras. Aqui vale aquele mesmo pensamento do coorte. Se você tem a doença ali na sua mão, mesmo que seja uma doença rara, você já tem ela ali na sua mão. Então, você vai pesquisar um fator de risco ou uma exposição rara. Agora, você não vai fazer um caso controle com exposição rara, porque talvez você nunca ache, porque você sai da doença para procurar o fator de risco. Então, se você vai procurar alguma coisa, é melhor você ter na sua mão o que é raro. Então, para o caso controle, você ter a doença e para o coorte ter a exposição ou o fator de risco. Mas ele também tem desvantagens. Quais são as principais desvantagens do caso controle? Então, como o próprio nome diz, você vai pesquisar casos
mas também você vai pesquisar controles, pessoas sadias para você fazer a comparação. E aí, dentro dessa comparação, os grupos eles podem ficar desiguais, que é o que a gente chama de viés de seleção. Você pode selecionar de maneira inadequada os grupos. E um segundo viés, que é mais importante em relação ao caso controle, é o viés de memória. Percebam que você sai da doença para o fator de risco. Então, quando você vai fazer esses estudos, muitas vezes você vai procurar exposições que aconteceram num tempo muito distante. E aí você vai depender das informações dos médicos ou dos próprios pacientes. E às vezes essas pessoas elas podem não lembrar adequadamente de como foi aquela exposição. Então elas podem superestimar ou subestimar aquela exposição. Então eles podem achar que foi muito, quando na verdade não foi, ou achar que foi pouco, quando na verdade foi bastante. Então isso é o viés de memória e isso é frequente em estudos de caso-controle. Então esses são os nossos principais estudos longitudinais, coorte e caso-controle. Aí volta naquela questão de Pernambuco agora, a gente vai ver, ele deu 5 alternativas para a gente julgar. Aí na alternativa 1, ele fala que ambos são estudos analíticos. Sim, você vai fazer uma análise, então são estudos analíticos. Certo? A primeira está correta. A segunda, ambos necessitam de um grupo de comparação. Também está certo, pessoal. Lembra, no coorte, você vai fazer a incidência expostos e não expostos. Você está comparando. E no caso controle também, você vai ter os casos e vai ter os controles para você poder comparar. Então, os dois têm grupo de comparação. Na alternativa 3, ambos são estudos longitudinais. A gente já viu que eles acompanham o paciente, então são longitudinais sim. Alternativa 4, os vieses de recordação são comuns a ambos os tipos de estudo. Aqui não, pessoal, porque no coorte você sai da exposição para encontrar a doença, então você não vai ter viés de memória. Já no caso controle, você tem sim viés de memória, é um viés muito importante relacionado ao caso controle, como eu falei. Então aqui está errado porque o coorte não tem viés de recordação, caso controle sim. A alternativa 5, ambos são estudos observacionais. Ambos são estudos observacionais, eles não fazem intervenção. Então, por isso que a resposta foi a letra B, porque apenas a 4 estava incorreta. E a gente viu aqui as principais características dos estudos longitudinais. Então, pessoal, agora vamos sair dos ensaios dos estudos observacionais para a gente falar dos estudos de intervenção. A gente vai falar sobre o ensaio clínico, que é o estudo mais importante. Essa primeira questão que caiu na Banca Pernambuco 2021, ela fala sobre fases dos ensaios clínicos. Então, ele dá algumas alternativas aqui que a gente vai ler depois, daqui a pouco, depois de comentar o assunto. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, as características do ensaio clínico. Então, o ensaio clínico, como comentamos, é um estudo de intervenção. Aqui você vai mexer nos seus pacientes. E aí, gente, se você vai mexer nos seus pacientes, ele tem que ser obrigatoriamente um estudo longitudinal, porque você vai ter que acompanhar, você vai ter que fazer pelo menos uma avaliação antes de fazer a intervenção e depois. Então, é um estudo longitudinal e também você não tem como fazer isso para trás. Ele vai ser prospectivo e você não tem como avaliar a população como um todo. Aí seria um ensaio comunitário, que é outra coisa, mas os ensaios clínicos eles vão ter que ser longitudinais, prospectivos e individuais. E aí, pessoal, é importante a gente saber as fases dos ensaios clínicos. Os ensaios clínicos eles têm 5 fases, uma fase pré-clínica e 4 fases clínicas. A fase pré-clínica é aquela realizada em animais não humanos. Então, a primeira coisa é você mostrar que não está dando problema em animais. Isso antes de testar em humanos, fase pré-clínica. E aí depois você entra nas fases clínicas. Então, a fase clínica 1 é aquela que avalia primariamente segurança em um pequeno grupo de pessoas sadias. Primeira coisa, sempre que você vai propor um remédio, uma intervenção, uma cirurgia, é mostrar que ela não faz mal. Então, sempre isso. Lembra princípios da bioética, não maleficência. Então, primeira coisa, fase 1, mostrar segurança. A fase 2, ela ainda serve para mostrar segurança, mas ela já vai avaliar a relação entre dose e eficácia ainda em um pequeno grupo de pessoas.
A fase 3 é o que a gente geralmente vê, é o que geralmente é publicado, que são os grandes ensaios clínicos randomizados, que é quando você faz avaliação em grande escala, comparando com outras drogas ou com outras intervenções que já existem. Então, isso aqui geralmente é onde a gente vê, onde a gente conhece o estudo, o ensaio clínico na fase 3, que é essa avaliação em grande escala. E a fase 4 é a vigilância pós-comercialização. Depois que esse remédio ele é aprovado, que ele mostra que funciona, que não tem grandes efeitos colaterais, você vai continuar fazendo a vigilância dele, porque ele pode ter um efeito tardio, como, por exemplo, inibidor de bomba de prótons e perda de massa óssea. Depois, com o tempo, foi observado que existia essa relação, depois que ele já estava sendo comercializado. Então, isso é a fase 4 de ensaio clínico, vigilância pós-comercialização. Então, respondendo agora a nossa pergunta, vamos ler as alternativas. Na alternativa 1, ele fala que a fase 1 são ensaios de farmacologia clínica realizada em animais não humanos. Pessoal, isso é uma pegadinha que cai com frequência, que ele coloca como fase 1. Não é fase 1, é fase pré-clínica. Fase 1 já é fase clínica, avaliando segurança em pessoas, tá? Então, a alternativa 1 está errada. A alternativa 2, ele já traz aqui o conceito correto. Ó. A fase 1 está primariamente relacionada à segurança e não à eficácia. Envolve estudos de metabolismo e biodisponibilidade. Fase 1, a palavra-chave é segurança. Alternativa 3, a fase 2 são estágios iniciais de investigação do efeito, como a gente falou, a relação dose-eficácia, constituindo investigação em pequena escala da eficácia e segurança, ainda havendo segurança, mas já testando eficácia. Alternativa 4, a fase 3 é a avaliação em larga escala do tratamento, após a droga ter sido demonstrada como segura e eficaz. Então, você começou a ver que ela funciona, você vai comparar com os outros remédios que existem. E, alternativa 5, a fase 4 é conduzida após a droga ter sido aprovada para distribuição ou comercialização. Vigilância pós-comercialização. Começou a usar, continua a vigilância mesmo assim. Então, essas são as fases do ensaio clínico. A resposta para a gente foi a letra D, porque dizia que todas estavam corretas, menos a alternativa 1. E aí, pessoal, agora essa questão caiu no Ceará em 2016, ela fala sobre o rastreio de uma determinada doença em uma população e ele traz algumas afirmativas aqui em relação ao rastreio e o número para rastrear uma doença. Então, vamos entrar aqui no nosso segundo tópico dos ensaios clínicos, certo? Que são as medidas de associação dos ensaios clínicos. A gente tem alguns números aqui que são importantes que a gente sabe. Então, primeiro, da mesma maneira que a gente tem para a coorte, a gente tem no ensaio clínico o risco relativo. Aqui o risco relativo vai ser em relação à exposição a determinado tratamento e a não exposição a determinado tratamento, que é o placebo. Então, como é que a gente entende isso aqui? Por exemplo, se você tiver um antihipertensivo, você está dizendo que as pessoas que usam aquele antihipertensivo, elas não têm AVC. Ele protege para AVC. Então, se a sua exposição ela mostrar que ela é maior de pessoas sadias do que de pessoas doentes, você está demonstrando que aquela sua droga ela é eficaz. A sua incidência em quem usa a medicação é menor do que a incidência em quem usa o placebo. Então, é assim que a gente entende o risco relativo. Então, se ele for maior do que 1, ele está mostrando que aquela droga ela é protetora. Se ele for menor do que 1, ele está mostrando que, na verdade, aquela droga ela está causando um efeito adverso, ela está aumentando a chance de complicações, certo? Aqui entende que é diferente do coorte, porque no coorte, quando você tem uma exposição maior do que 1, você está dizendo que aquilo ali é um fator de risco para determinada doença, como o exemplo que a gente deu lá atrás, tabagismo e câncer de pulmão. Se ele for menor do que 1, aquela exposição causa uma proteção para a doença. Aqui no ensaio clínico a gente entende que é o contrário, porque você está usando um remédio, então você espera que o número seja maior do que 1, porque você está querendo que aquele desfecho aconteça, tá? A nossa segunda medida de associação é a redução do risco relativo. O que é a redução do risco relativo? É você diminuir
o risco relativo de 1. Então, é quanto de maneira relativa aquela exposição diminui o determinado desfecho. E aí, mais importante é a redução absoluta do risco, porque aqui vale o mesmo conceito do risco atribuível dos estudos de coorte. É quanto de maneira absoluta você fazer aquela intervenção, você usar aquele remédio, você vai conseguir determinar, você vai conseguir diminuir aquele desfecho. Então, embora geralmente a gente veja citado em estudos a redução do risco relativo, porque geralmente esse número aqui dá maior do que a redução absoluta do risco, esse aqui seria mais importante, porque ele está mostrando quanto de casos você diminui fazendo aquela intervenção, tá? Nosso terceiro número que a gente precisa saber sobre medidas de associação. E é muito importante a gente saber a redução absoluta do risco também, porque ele serve para a gente calcular o número necessário para tratamento. É o famoso NNT. Por quê? Porque a gente calcula o NNT dividindo-se 1 da redução absoluta do risco. Então, tendo o RAR, você consegue saber o NNT. O que é NNT? É quantas pessoas você precisa tratar para você ter o desfecho que você quer. Então, pensando-se no exemplo de hipertensão, remédio para hipertensão e chance de AVC. Se você mostra que o seu NNT é de 10 usando aquele remédio, você, a cada 10 pessoas, você vai reduzir a chance de AVC. Então, entendam que o NNT, quanto maior o número dele, pior. Porque imagina, se esse NNT não fosse 10, fosse 100. Você precisa tratar 100 pessoas para reduzir a chance de AVC em uma, tá? Então, o NNT, quanto maior, pior. Se ele for 1, toda pessoa que você trata, você reduz a chance. Seria o ideal. Nenhum remédio chega nesse valor, né? Mas quanto menor o valor do NNT, melhor. Então, essas são as medidas de associação do ensaio clínico. A gente precisa entender isso aqui. E aqui, para finalizar o nosso tema de ensaio clínico, ele também tem vieses. Quais são os vieses do ensaio clínico? O ensaio clínico, ele tem um viés de seleção também, da mesma maneira que os estudos longitudinais. Você pode escolher os seus grupos de maneira inadequada. Um segundo viés que é importante aqui é depois de você coletar os dados. Então, quando você coleta os dados, você pode ter um viés de informação, que a gente chama também de viés de classificação. O que é isso aí? É, por exemplo, você quer estudar o coagulograma em pessoas com trauma abdominal. E aí você faz exames em diferentes laboratórios de coagulograma. Alguns desses exames podem ser bons, alguns laboratórios podem ser ruins. E aí você está pegando informações que são desencontradas, às vezes informações ruins, e colocando dentro do seu estudo. Então, a ideia é você usar um só laboratório, um laboratório que confia, para que você não corra o risco de ter um viés de informação ou de classificação. Um segundo viés ainda relacionado à sua coleta é o viés de memória. Aqui no ensaio clínico você também pode ter um viés de memória da pessoa achar que determinada exposição, que determinado uso de medicação causou um impacto muito maior ou muito menor. Então você pode ter isso também no ensaio clínico. E por fim, você pode ter um viés na análise do seu estudo. Então você selecionou adequadamente, você colheu os seus dados de maneira adequada, mas quando você foi analisar, você fez uma confusão. Qual é o exemplo clássico disso aqui? A relação entre consumo de café, tabagismo e câncer de pulmão. Por quê? Existiram estudos que mostraram que consumir café aumentava a chance de câncer de pulmão. Então, na sua análise, você mostrou isso aí, porque você viu que quem tomava mais café tinha mais câncer de pulmão. Só que dentro da sua análise, você não conseguiu perceber que as pessoas que tomam café, elas também fumam mais. E, na verdade, o tabagismo é o fator de risco para o câncer de pulmão. Então, isso é um viés de confusão. Na sua análise, você errou a maneira de que você analisou os dados e acabou fazendo uma inferência incorreta. Então, esses são os principais vieses dos ensaios clínicos.
Nos ensaios clínicos, nós temos ainda os erros aleatórios. O que são erros aleatórios? São a probabilidade daquele resultado que você está fazendo acontecer ao acaso. E ele é medido através de uma entidade muito importante que a gente vê nos estudos, que é o nosso pezinho. Então, quando você vê o pezinho lá, é essa probabilidade de isso acontecer ao acaso. E dentro do erro aleatório também, um outro ponto importante é a gente entender o intervalo de confiança. Então, há pouco eu falei que quando ele fosse maior do que 1, quando o risco relativo ele fosse maior do que 1, isso seria um fator de proteção. Aquele remédio está agindo para o que você quer. Quando ele fosse menor do que 1, e você vai ter que ele é um risco para aquela determinada exposição que você está estudando, para aquela determinada doença. Agora, geralmente, os estudos, quando você faz, você não encontra um valor exato. Então, ele vai falar lá que o risco relativo ele é de 1,45. E ele coloca entre parênteses um valor. Então, 1,45 e aí vai de 1,1 a 2. Por quê? Porque ele encontrou ao longo do estudo dele uma média de 1,45, mas que variou de 1,1 a 2. Mas percebam aqui que todos os valores ficaram acima de 1. Então, ele sempre se mostrou como um fator de risco. Diferente, por exemplo, se ele colocasse 1,45 e colocasse que o intervalo de confiança vai de 0,5 a 2. Aqui você percebe que, em alguns momentos, ele foi um fator de risco, ele foi ruim, e em alguns fatores ele foi um fator de proteção, porque ele foi maior do que 1. Então, quando ele engloba o zero, quando o intervalo de confiança do estudo engloba o zero, você vê que ele não tem validade, porque em alguns momentos ele foi um fator de risco, em alguns momentos ele foi um fator de proteção. Então, é importante a gente saber também os intervalos de confiança. E a gente também tem dois tipos de erros que são importantes nos ensaios clínicos, que são os erros de tipo 1, que a gente chama de alfa, e o erro tipo 2, que a gente chama de beta. O erro tipo 1, o alfa, ele é o falso positivo. É você achar que existe uma relação quando na verdade ela não existe. Então você achar que aquele antihipertensivo ele protege para AVC, mas na verdade a sua conclusão está errada. Já o erro tipo 2, o beta, é o contrário. Ele é o falso negativo. É você achar que não tem associação, mas na verdade aquela associação existe, tá? Então vamos ver lá aquela questão, porque ele fala sobre número necessário para rastrear. Mas, na verdade, pessoal, o que ele está querendo aqui é o mesmo conceito do número necessário para tratamento. As provas, elas cobram que você saiba calcular o número necessário para tratamento. É um tema importante, certo? E aí, quando a gente vai avaliar, a gente vê que, a gente tem que saber que o NNT é 1 sobre R/R. Então, aqui, qual é o RAR de cada cidade? Então, você tem as doenças aqui, A, B e C, e a mortalidade relacionada ao grupo controle, ou seja, quem não fez o rastreio, e a mortalidade em quem participou do rastreio. Então, a redução absoluta do risco com o rastreio vai ser a diminuição entre o grupo controle e o grupo de rastreio. Então, isso seria o nosso RAR do ensaio clínico. E, tendo ele, a gente consegue calcular o nosso número necessário para tratamento. Então, para a doença A, você teria um número necessário para rastrear que seria 5 menos 4. Você teria 1. Percebam aqui que ele coloca tudo em porcentagem, tá, pessoal? Então, seria 1%. Na doença B seria 0,1 e na doença C 0,01. Então, esses são os RAR de cada doença. Então, o NNT vai ser 1 dividido por cada um deles. Então, o NNT da doença A vai ser 100, porque é 1 dividido por 1%. Da doença B vai ser 1000, porque é 1 dividido por 0,1%, e da doença C vai ser 10.000, porque vai ser 1 dividido por 0,01%.
Então, esses são os números necessários para rastrear. Então, das doenças aqui, o melhor é que você rastreie a doença A, porque você com 100 rastreios consegue diminuir uma mortalidade, que vale o mesmo raciocínio do NNT para medicações. Aí na letra A, ele fala que a doença A tem o maior custo-benefício de ser rastreada, já que o número necessário para rastrear é menor em relação às doenças A, B e C. É sim, ela é 100, as outras são 1.000 e 10.000. Então a alternativa A, ela está certa. Vamos ver o que ele fala nas outras. Na alternativa B, ele fala que a doença B tem o maior custo-benefício. A gente já sabe que não é. Porque ela tem a maior redução de risco absoluto, também não tem. Ela tem redução maior do que a cidade C, mas não do que A. Na alternativa C, ele fala que a doença C tem o melhor custo-benefício. Não tem o melhor custo-benefício, a gente já sabe. Porque ele fala que o número necessário é o menor entre as três. A doença C é a que tem o maior número. E a letra D, ele fala que as doenças A e C devem ser rastreadas, uma vez que apresentam a mesma redução de risco relativo. Aqui o risco relativo não tem relação. Para saber o número necessário para rastrear, você precisa da redução absoluta do risco, que a gente já calculou. Para saber o NNT, a gente sabe que a cidade A é a melhor, tá? Por isso que a resposta é a letra A. E aqui é um conceito muito importante para as provas que a gente entenda, que a gente saiba calcular também. E aí, pessoal, para fechar aqui o nosso tema, a gente traz essa questão aqui da Associação Médica do Rio Grande do Sul, que é uma questão que traz vários estudos e pergunta para a gente se a gente sabe analisar o desenho dos estudos. Aí no primeiro desenho, no primeiro estudo, ele fala que você resolveu testar o efeito de um medicamento fitoterápico no controle de hipertensão arterial. Percebam aqui que ele está falando o seguinte: testar um remédio para pressão. Se você faz uma intervenção nas pessoas, você vai ter um ensaio clínico. Acabou. Então, aqui você já sabe que é um ensaio clínico, o estudo 1. Alternativa 2, nosso segundo estudo. Durante o ano de 2005, você identificou crianças nascidas na cidade de Pelotas e foi revisar os nascimentos dela para perceber se existia relação com o peso ao nascer. Então, ela classificou em 2 grupos, as crianças com peso normal e as crianças com baixo peso. E ela seguiu por um ano e depois analisou a mortalidade. O que é que ela fez aqui? Baixo peso, ela achou que era um fator de risco para a mortalidade. Então, ela saiu do baixo peso, da exposição do fator de risco, e foi estudar o desfecho, a doença, que era a mortalidade infantil. Então, que desenho de estudo é esse? Isso é um estudo de coorte, pessoal. Saiu da exposição para a doença. Então, aqui está definido um estudo de coorte, o nosso estudo 2. O estudo 3, um estudo realizado em alunos de escolas públicas, ele resolveu avaliar a avaliação antropométrica e a desnutrição com sexo, idade, local de residência e escolaridade do pai. O que é que ele fez aqui? Ele fez uma avaliação única, buscando uma relação entre alguns dados, demográficos e desnutrição. Então, a avaliação única é um estudo transversal. Como ele fez um estudo individual, ele avaliou cada uma das crianças, isso é um estudo de prevalência ou estudo seccional, nosso estudo 3. E o estudo 4, ele fala que os pacientes eles resolveram avaliar a relação entre óbitos por infarto de miocárdio e avaliar as causas relacionadas, e ele pegou um grupo controle para comparar. Então percebam que nesse estudo ele sai dos óbitos por infarto para estudar os fatores de risco comparando com um grupo controle. Então que estudo é esse, pessoal? Isso é um estudo de caso controle, porque ele saiu da doença, do desfecho, para estudar os fatores de risco. Então o nosso estudo 4 é um estudo de caso controle. Então, qual a resposta correta aí? Letra A fala que o primeiro estudo que a gente tem é um
ensaio clínico, o segundo é uma coorte, o terceiro é um estudo transversal e o quarto é um estudo de caso-controle. Então, pessoal, aqui a gente viu os principais assuntos relacionados à avaliação de estudos epidemiológicos, dos principais estudos epidemiológicos, e aqui você consegue ter uma boa noção agora a partir disso para você poder avaliar melhor eles. Então, se você gostou aí da aula, curte o vídeo, segue o nosso canal para que você possa ver mais conteúdos como esse.